Porque eu quero abrir o assunto e, logicamente, enfocar o assunto, abrindo espaço para que a mesa possa ter uma impressão a respeito do assunto. Porque vejam vocês que o Fernando já tem os detalhes, vereadores da situação fazem frente e querem Filipa Brunelli fora da comissão de ética que vai analisar a suposta rachadinha praticada por vereador, o Manuel Sponton. Agora, a oposição vem para cima e diz que a situação quer desviar o foco das denúncias feitas por vítimas dentro do jornal da IP. Fernando Ferreira tem a introdução ao assunto para deixar para o Mesão fazer aqui a breve avaliação. Pois não, Fernando? Bom, se pronunciar na última reunião da Câmara e tecer impressões sobre o comportamento do vereador Emanuel Sponton, no caso das rachadinhas, a vereadora Filipa Brunelli poderá ser excluída da Comissão de Ética da Câmara, que vai decidir se o caso das supostas rachadinhas será encaminhado ao Ministério Público. Ao adiantar a sua visão em forma de opinião e condenar na prática sob suspeita, a vereadora comprometeu a sua isenção. Caso a intenção dos vereadores da situação evolua, uma nova integrante será empossada e poderá ser a vereadora e advogada Fabi Virgílio. A decisão deve ocorrer horas antes da Comissão de Ética começar a ouvir os denunciantes. Toda a bancada situacionista, composta por Baldassarre do Novo, Cristiano da Silva do PL, enfermeiro Dalmiran, também do PL, Dr. Lelo do Republicanos, Gianni Trevisoli do PL e Marcelinho do Progressistas assinaram um pedido. Filipa Brunelli classificou a tentativa de retirá-la do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar como uma ação orquestrada de perseguição à sua atuação na Câmara. Para ela, a medida seria uma cortina de fumaça para desviar o foco da real questão. Olha, eu tenho uma opinião a respeito, inclusive tem a fala da Filipa Brunelli, para que a gente possa ver se ela passou dos limites. Luiz Antônio até levantou uma questão aqui, quando a Filipa falou, ele falou, olha, ela faz parte da comissão e me parece que não seria prudente tecer nenhum comentário a respeito. Mas enfim, será que foi muito frontal? Será que ela focou apenas esse problema ou o enfoque vem junto a um contexto de uma situação? Então a gente vai analisar o que a vereadora falou naquele dia. Então, para ter mobilizado a situação na Câmara e dizer o seguinte, olha, vamos tentar, logicamente, tirar a Filipa Brunelli da ação para a gente poder, certamente, fazer aí uma avaliação sem nenhum tipo de tendência. Tenha santa paciência, pessoal da situação. Tenha santa paciência. Né? O que nós estamos, pelo menos na minha visão, Luiz Antônio, Ernesto, Fernando, Zé Roberto, na minha visão, o que está vendo é uma cortina de fumaça. O pessoal tentando de todas as formas proteger aquele que está sendo acusado. Então, eu acho que nós temos que partir exatamente para análise. Eu acho que, ou com a Filipa Brunelli, ou sem a Filipa Brunelli, nós temos que levantar a verdade. A verdade. Porque se estiver fazendo rachadinha, é um roubo, e roubo tem que ser, se estiver fazendo. Porque eu não sou aqui imprudente dizer que está. Se estiver fazendo, pelo temos uma denúncia, 2, 3 denúncias, né? Então, a gente gostaria de colocar a coisa de uma forma bem objetiva e bem transparente. Vamos colocar a Filipa falando? Vamos ouvir. No ar, a Filipa, vamos ver o que ela fala para ver se dá realmente possibilidade de cassação. Fala aí, Filipa, vai lá. Vamos falar um pouco do dia de hoje, né? Infelizmente, o destino, às vezes, ele tem dessas ironias conosco, né? Hoje, dia 25 de março de 2025, o Supremo Tribunal Federal, ele inicia o julgamento de Jair Messias Bolsonaro e todos os seus comparsas pela tentativa de golpe de Estado. O Brasil que resistiu à barbárie, que viu seus símbolos públicos sendo destruídos por uma horda fascista, começa, enfim, trilhar o caminho da justiça. E justiça para quem atentou contra a democracia não se negocia, é cadeia, sem anistia, sem conivência e sem esquecimento. Que nós não repetimos os erros do passado de colocar embaixo do tapete tudo aquilo que foi responsabilidade do pior regime que esse país teve, que foi a ditadura militar. Diante disso, observem só, quis o universo que nesse mesmo dia, aqui em Araraquara, enquanto o STF está julgando, né, os golpistas, o bolsonarismo, né, toda essa hegemonia política, quis o universo que aqui em Araraquara, no dia de hoje,
tenha início a abertura de um processo de investigação contra um vereador da mesma ideologia de Bolsonaro na nossa cidade, acusado de corrupção. É simbólico o que acontece hoje, e eu falo isso com grande tristeza, porque, infelizmente, esse projeto de destruição da classe política só contribui para o enfraquecer da democracia brasileira. Os que brandaram moralidade, enquanto eles se lambuzavam no lodo da imoralidade. Os que se dizem defender a família, se escondem atrás de esquemas obtusos. Aqueles que todo o bolsonarismo mostra para nós que isso não é somente um projeto autoritário, mas também um projeto sustentado na mentira, na grana suja e no autoritarismo mascarado do discurso religioso. Gente imoral, que se esconde atrás de discursos que cativam o senso comum, porque assim fica fácil de se lambuzar no backstage político. Estamos diante de um momento... Então, eu acho que, num primeiro momento, eu também colocaria a fala naquela situação que nós não analisamos o contexto por completo. Ela colocou a questão de Araraquara, a questão da rachadinha, dentro de um contexto. Não sei se o Luiz Antônio concorda, Ernesto, Fernando, Zé Roberto, mas colocou-se a questão dentro de um contexto, não foi em cima da questão da rachadinha. Ela falou da condenação, tornando o réu Bolsonaro, aí ela fez um apanhado geral de uma situação que enoja na política. Então, eu não vejo que ela está tendo qualquer tipo de tendência. Ela vai fazer uma análise a respeito do assunto. Até gostaria de ouvir a opinião pública. Eu quero ouvir o que o povo acha. Se esses vereadores de situação que estão pedindo o afastamento da Brunelli, se ela deve ser afastada ou não. Eu quero ouvir você, que é o eleitor, você que é o pagador dos impostos, você que paga os salários dos vereadores. Eu quero saber da sua opinião. Porque a sua opinião é tão importante quanto a do Luiz, quanto a minha, quanto a do Ernesto, quanto a do Fernando, quanto a do Zé Roberto. Então eu quero que você tasque o dedo aí e fale com a gente. Não quero com texto, não. Eu quero com voz. Tá bom? Seu nome e dizendo o seguinte: olha, eu acho que a Filipa cometeu uma imprudência, ela tem que sair da comissão. Eu acho que o que a situação está inventando é alguma coisa para tentar proteger uma pessoa que foi denunciada aqui nesse programa, e a denúncia daqui a pouquinho a gente vai repetir para não ficar nenhuma dúvida. Luiz Antônio, a sua opinião. Bom dia. Bom dia, Madalena. Bom dia a todos os colegas aqui nos acompanha. Já tem uma enquete também. Sua participação por áudio é fundamental. 3311-3011. Mas há também uma enquete neste momento no YouTube. Corre lá no nosso YouTube, comece a votar. Pois não, Madalena? Agora, 3311-3011. Quem quer participar para dizer se é Felipe Brunelli quer cair fora, tem que cair fora ou continuar na comissão, tá bom? Porque os vereadores... Você tem o nome dos vereadores aí que querem? São todos os da base, com exceção do Emanuel Sponton, que está, obviamente, sendo acusado. E do presidente. O coronel Prado não participa, porque ele já é da comissão. E Michel Cari é da comissão. Então, quer dizer, a oposição, a situação na Câmara... E o presidente da Câmara. São 6. Balda, Marcelinho, Cristiano da Silva, Delmiran, o Lelo e a Giane Trevisoli. Esses daí Esses querem o afastamento dela. Eu vejo, como opinião, que eles estão querendo enrolar o meio de campo. Porque eu estou dizendo a você que eu não estou pendendo para lado nenhum. Eu quero pender para o lado da verdade. Só a verdade e nada mais que a verdade. Eu não sei se a Filipe Brunelli vai fazer alguma coisa em prejuízo à verdade. Pois não, Luiz Antônio? Bom, Madalena, eu acho que está claro o movimento político. Eles não estão preocupados com a suposta imparcialidade ou da suposta parcialidade da Filipa. Eles estão fazendo um jogo político. Só não assinam os demais porque não podem. Não assina o Emanuel Sponton, porque ele é parte interessada. O presidente da Câmara, por motivos óbvios, né? O Michel Cari e o Coronel Prado, porque ambos são parte da Comissão de Ética. Os demais assinam. Então, quer dizer, a base do governo Lapena está se pautando para proteger Emanuel Sponton. Este é o movimento. É este o movimento que está claro para mim, Madalena. Agora, a Filipa foi imprudente. Eu preciso dizer aqui, rende um afastamento, eu acho que ela tem que ser afastada, ela se comprometeu, não. Mas eu vejo uma imprudência na fala da Filipa, porque ela, sabendo que faz parte da comissão de ética,
que já havia sido formalizada na tarde anterior a esse discurso, que julgaria essa questão, ela vai e faz um comentário crítico a respeito da situação, se antecipando aos trabalhos que a comissão vai fazer, ela se abriu para receber essas críticas. Me desculpe, Felipe, mas você foi absolutamente imprudente, né? Que jogar uma fervura no assunto que deve ser conduzido com tranquilidade, porque é evidente que as paixões políticas não vão ficar da porta para fora do gabinete da comissão. Ali tem relações políticas, ali tem intenções políticas, e é óbvio que há uma tentativa de blindagem de Emanuel Sponton. O Marcelinho, que é colega de partido do Sponton, traidor como foi o Sponton, fez o mesmo movimento político e alvo das mesmas críticas, ele vai esquecer absolutamente tudo isso, ouvir os depoimentos e pedir a cassação de Emanuel Sponton, sabe? Não vão me convencer disso. Agora, vamos ver, né, o termômetro. Acho que a população é um termômetro importante para pender o jogo para lá ou para cá. Já estou vendo aí na nossa enquete aí, a participação do povo aí, quanto é que está a situação, né? Agora, uma questão eu vou jogar aqui sobre a mesa, né? A oitiva, daqui a pouquinho deve falar sobre isso, tem até as falas dos denunciantes aqui, né? A oitiva acontece hoje. Hoje começam a ser ouvidas as denúncias das testemunhas. Agora, estão pedindo afastamento da Filipa, por quê? Agora eu pergunto ao Boi, que é o presidente do conselho, como é que ele vai fazer para ou afastar a Filipa ou não afastar. Vai levar uma semana, 10 dias para esfriar o assunto? É isso que esses vereadores da situação estão querendo? Eles não estão querendo a verdade. Eles estão querendo proteger um colega. Não tem que ter proteção a ninguém, cidadão. Se ele não cometeu a rachadinha, ele tem que ser inocentado. Se ele cometeu, ele tem que perder o cargo e tem que responder criminalmente por ter praticado a rachadinha. É isso que nós queremos. Ninguém quer aqui acusar um inocente, condenar um inocente, não. Nós queremos a verdade, apenas a verdade. E esses vereadores que são contra são coniventes com a mentira. Porque eles não querem realmente ver a verdade. Eles estão querendo embromar o meio de campo. Pelo menos na minha visão. Madalena, bom dia a todos da mesa. Bom dia especialmente para a nossa audiência. Tanto faz sentido isso que você e o Luiz Antônio falaram, né? Que eles não estão em busca da verdade e apenas em busca de uma movimentação política. É que se realmente se buscasse uma isenção total, a primeira coisa que se faz quando vai fazer uma investigação realmente séria a respeito de alguém é afastar a pessoa dos seus afazeres para que possa ter total transparência e isenção e que não haja pressão do cargo político dessa pessoa sobre as pessoas que estão denunciando. No caso do Emanuel Sponton, é notório que ele é o vice-presidente da Câmara. Talvez ele não tenha o mesmo poder que o Rafael De Angeli, mas ele tem poder, ele é o segundo homem da Câmara. Se o Rafael precisar viajar, qualquer coisa, quem assume é ele. Você imagina que ele, dispondo desse poder, ele pode chegar em várias testemunhas e agir usando do seu próprio cargo. Inclusive, uma coisa que eu já cobrei aqui, eu falei até para o próprio Rafael, é preciso refazer o regimento interno da Câmara, prevendo o afastamento de membros da mesa quando há alguma investigação. Pode até ser criado um segundo vice-presidente, alguma coisa como existe na Alesp, como existe no Congresso Federal. O que não pode é aceitar esse tipo de coisa. Não, eu estou sendo investigado, mas eu continuo com as rédeas da coisa. Não é bem por aí. Então, fica muito caracterizado para mim, Madalena, que são 6 pessoas, todos da base, todos que são os possíveis de se assinar, tentando fazer pressão, que pode sair pela culatra, porque sai a Filipa, entra uma outra vereadora do PT, advogado extremamente competente, vai trocar 6 por meia dúzia. O que se ganha no processo? Adiamento, tempo, desgaste. Desgaste. Fernando Ferreira. Padre, eu já falei aqui que nós tivemos vários erros nessa questão, né? Nós tivemos inicialmente o erro do próprio presidente da Câmara, do Rafael. Falamos aqui para ele no dia que ele veio fazer a entrevista conosco que não deveria ter feito o pronunciamento que fez, principalmente porque estava no calor do primeiro momento dessa denúncia. E do mesmo jeito eu tenho que estender esse tipo de comentário à Filipa. Ou seja, não deveria também ter se posicionado da maneira que se posicionou. Macula a presença ou o comentário com relação à presença, eu acredito que fica estranho, né? A partir do momento que você tem a responsabilidade de fazer um julgamento, e um julgamento que deve se pautar pelas provas que são colhidas, por tudo aquilo que vai ser investigado, a partir do momento que você se posiciona de uma maneira crítica, você praticamente está antecipando
antecipando o seu voto. E isso não deveria acontecer. Você deveria se pautar justamente por toda a condução da comissão. E não é o que parece que está acontecendo. Agora, uma coisa é importante também se falar. Os outros vereadores que participam da comissão de ética também não têm pensamentos corporativos? As pessoas que ali estão, eles só não expuseram a sua questão, mas todos eles têm, com certeza, a sua ideologia, o seu pensamento diante do assunto. Agora, fica muito claro, né, que o posicionamento dos vereadores que assinam esse tipo de petição são vereadores que têm interesse direto que esse tipo de situação não prossiga. É isso aí. O Fernando matou em cima, né? Porque qual será a posição do Coronel Prado? Será que ele vai tender para um lado ou para o outro? É claro que, por isso que a comissão tem que ser imparcial. Ela não tem que ter lado nenhum, ela tem que analisar friamente aquilo que será apurado. Pois não, Zé Roberto? Bom dia, Madá, bom dia a todos. Diante de tudo que eu tenho visto sobre esse caso, fica muito difícil acreditar na imparcialidade de qualquer vereador envolvido. Está muito politizado esse ambiente e é muito difícil que isso não interfira nas decisões. Eu acho que a Filipa acabou exagerando na fala dela, principalmente a hora que ela fala do lodo, da corrupção, tal, antecipando um julgamento. Então achei que foi desnecessário esse tipo de afirmação dela. Mas é óbvio, como disse o Luiz aqui, que o Marcelinho, por exemplo, também não pode ser considerado imparcial. Ele está sempre junto com o Sponton, é muito próximo, vota igual o Sponton em todos os projetos, é da base. A mesma coisa o Rafael De Angeli, que falou que era amigo dele. Não dá mais para acreditar na imparcialidade. Todo respeito, não estou discutindo o caráter de ninguém, mas é um debate que está contaminado. Então está na hora do Ministério Público, na minha opinião, assumir essa parte de investigação, que vai ser muito mais importante do que a Comissão de Ética da Câmara. Estão se criando situações como se fosse um problema interno da Câmara. Não é. É um problema grave, que envolve, que se for comprovado, envolve desvio de dinheiro, envolve enriquecimento. Eu não concordo com você de jeito nenhum. Eu acho que a Câmara... Não. O que é? A Câmara vai ouvir as oitivas. Espera um pouquinho. O Ministério Público também pode fazer isso. Pode fazer ao mesmo tempo, tem que esperar. Mas agora, é isso que eu estou dizendo a você agora. Esfriar. Nós vamos saber o que a Câmara vai apurar. Apurou, o Ministério Público já tem tudo na mão, sabe? Quer dizer, você simplesmente corta caminho. Ministério Público, para até chamar, isso demora um ano. Não. Então a gente já vai ter aqui uma oitiva com a fala das... Não tem validade, Madalena. O Ministério Público, se reabrir ou se abrir o caso, ele vai poder convocar novamente essas pessoas, inclusive de modo mais enfático, porque a Câmara está convidando. Os depoentes podem não aparecerem hoje. Com Filipa Brunelli ou sempre Brunelli, eu acredito na imparcialidade da Câmara. O que pode comprovar se houve rachadinha ou não? O que pode comprovar? Não, estou dizendo a você, a imparcialidade do julgamento. Sigilo bancário, tá aqui, os depósitos foram feitos. Quem pode conseguir isso aí? Que as testemunhas neguem. O sigilo bancário prova isso. É o Ministério Público. A Câmara está levando o debate para um viés político. A própria Filipa levou. Eu admiro o trabalho dela, acho que ela acerta muito mais que erra. Mas nesse ponto ela levou para um debate político. E os outros vereadores que são oportunistas da situação estão levando isso para adiar um processo, para ver se esfria o negócio. É possível não levar algo pro lado político quando você tem uma denúncia, não pode, uma denúncia tão grave como essa. Porque a Câmara é um lixo político. Junto com o momento de uma colocação como ex-presidente da República como réu, sabe? Por todas as besteiras que ele fez. Sabe? Fez besteira, esse pessoal viu as besteiras que fez e continua fazendo besteira. Se todo o processo do Bolsonaro fosse só analisado no Congresso, ia para frente? Estou dizendo a você, mas vai ser a primeira impressão. O Congresso é bem provável que vote anistia. Exatamente. Não dá para acreditar na classe política, infelizmente. Bom, eu falo isso com tristeza. A nossa live segue com enquete. Vereadores querem afastar Filipa Brunelli da Comissão de Ética. Tá lá no YouTube, acesse agora, Jornal da IP. Filipa deve ser afastada, 12% dos votos até o momento. Filipa deve permanecer, 88% dos votos até o momento. Continue votando. Vamos então, Luiz Antônio, à enquete. Vamos ver o que o povo acha, falando aqui no ar. Vereadores, fiquem atentos para a opinião pública. Tá bom? Opinião pública é importantíssimo a gente ouvir. Vamos lá. Ô, Madalena, bom dia Luquinha, bom dia Luiz, bom dia a todos da mesa aí. É o seguinte, pai, eu sou totalmente a favor que a Filipa continue, porque ela não fez nada mais do que a obrigação dela, de vir a público e falar o que pensa. E ela, na fala dela, ela me representou.
porque é exatamente o que eu penso. E se eles querem que ela saia, é porque eles estão devendo, porque está com medo do que ela pode fazer nessa comissão de ética. Porque quem não deve não teme. Se eles estão temendo, é porque estão devendo. Não estou fazendo pré-julgamento, mas é só uma análise superficial do que está acontecendo, tá bom? E que ela continue e que siga firme como sempre foi. Meu nome é Adalvadir Prado Teixeira. Tamo junto. Bom dia, Luquinha, bom dia, equipe, bom dia, Madalena. Ótima semana a todos. Sobre a fala da Filipa, não acho nada demais ela ter falado aquilo. Porque se for verdade, se for comprovado, ele tem que pagar. A gente está cansado de corrupção, de roubo no nosso país. Agora, na nossa cidade, tantas coisas para ser feita na nossa cidade, remédio faltando na farmácia, remédio barato faltando. E esses vereadores aí abriu para ela poder não fazer parte da comissão de ética. Por quê? Vai abrir uma investigação porque está faltando remédio, vai nos postos de saúde para ver o que está acontecendo, vai naquele UPA do Melhado para ver que as pessoas ficam debaixo de uma tenda num calor insuportável. Vamos trabalhar. Não reclamava da gestão passada? Então vamos trabalhar. Não fica não, se tiver errado o Manuel Sponton, ele vai pagar pelo crime dele e acabou. Que seja do partido da direita, do partido da esquerda, do meio, do centro, seja qual for. Errou, tem que pagar, porque a gente está pagando muito caro para esses vereadores ficar aí sem fazer nada. Abraços a todos. Bom dia, Madalena, bom dia, equipe, mesão, bom dia, Luquinha. Eu sou o Jair aqui do Roberto Roxo. Isso aí tá claro e bem definido que a oposição está querendo tirar a Filipa, porque ela está falando a verdade. E eles estão querendo passar a mão na cabeça do cara. Ninguém está dizendo que ele fez a rachadinha, mas se comprovado for, como ela está dizendo, e há indícios que sim, ele tem que pagar. Por que não? É dinheiro público, nós que pagamos. Agora vai desviar a verba aí, vai fazer essa maracutaia com dinheiro público e vai ficar aí, acabar em pizza. E quem está querendo realmente tocar o assunto adiante vão tirar fora. Isso é um absurdo. Bom dia, Luquinha, bom dia, mesão. Eu sou a favor, sim, que a dona Filipa Brunella saia, porque ali não tem coerência, é militância pura. E outra coisa que eu queria ressaltar aqui, quando foi falado de rachadinha do senhor ex-prefeito Edinho, o senhor Madalena achou normal. É estranho o jornalismo que vocês chamam de jornalismo que vocês fazem, porque vocês têm lado aí, né? Vocês têm lado. Quando foi falado da rachadinha do senhor Edinho, normal. O Madalena falou que até pode fazer, que se for pro bem. Agora, um da direita faz é horrível, não sei o quê, tem que ser preso. Estranho, hein? Estranho é o senhor. Porque você ficou sabendo de alguma rachadinha do Edinho? Rachadinha do Edinho? O senhor pode ser mais explícito no seu comentário, por favor? Sujeitinho desocupado, sujeitinho oportunista. O senhor está inventando história como muitos mentirosos fazem na internet. É só mentira. Você ficou sabendo de rachadinha? Alguém soube? Eu nunca vi saber. Se souber, nunca comentamos a respeito. Eu então, agora, se o senhor souber, tem o nome dele aí? Tem, ele vai nos trazer. Quem é o nome dele? Qual é o nome ele dele? escreve sempre na nossa live sobre isso, né? Isso, o apelido dele é Magrão, aqui está identificado. É o Evandro. É o Evandro o quê? Ele só fala isso. Acho que é Martínez. Então, Martínez. ele vai ter que mostrar, porque eu não sabia. Agora, se o senhor tiver prova, eu vou falar. Pode ser quem for, se tiver rachadinho, eu vou falar. Agora, o senhor precisa largar a mão de ser mentiroso, largar a mão de ser safado, largar a mão de ser ordinário. É isso que tem que parar, sabe? De mentir. Então é isso. Nós trabalhamos aqui com a verdade. Esse é o jornalismo que se faz, ouvindo as partes. Vamos ouvir mais pessoas, vamos lá. Bom dia, eu me chamo Anderson. Eu acho que é o seguinte, se a partir do momento que a Filipa vai lá e faz um pronunciamento, mas ela abrange uma coisa geral, um aspecto geral, não fala exatamente do vereador em questão, fala da política como um todo, como todo mundo usa hoje as igrejas, as coisas, para tentar se eleger.
e depois acabam descobrindo algumas coisas. E aí eu vejo a base do governo. O próprio Michel, que é líder do governo, ele agora vai lá e vai querer defender. Então, quer dizer, o governo toma uma posição. Então, o governo está querendo esconder alguma coisa. Deixe-se apurar os fatos. A Câmara tem que ser exatamente neutra. A Câmara tem que trabalhar sem o governo mexer na Câmara. O governo não pode, nesse caso, pautar a defesa de um vereador. Entendeu? Então, como o próprio Aloysio falou, vai ser uma coisa tranquila, mas tanto a Filipa, que tem experiência, temos a Fabi também. Então, se tirar a Filipa, tem a Fabi. E a Fabi é muito experiente e muito coerente também. As duas são. Muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, viu? Como nós temos que fazer a passagem aqui, quanto está, Luiz Antônio? 4-1. 4 pedindo a permanência ou sugerindo a permanência e um apenas. E um mentiroso, né? Um mentiroso aí que veio dizer que a gente está escondendo o fato. Por favor, ô mentiroso, traz aqui a informação que aí eu tiro a minha palavra mentiroso para você, tá bom? Então é isso aí, porque a gente responde do jeito que as pessoas nos falam. Se for verdade, a gente aceita, baixa a cabeça e fica agora. Quando é mentira, a gente não pode aceitar, né? Seja lá quem for, rapaz, se tiver rachadinha, a gente vai, logicamente, focar aqui, né? Só para encerrar, vamos ouvir mais 3 pessoas, porque nos parece aí que pela enquete escrita, tá bom? Aquelas que sim ou não. Então nós temos aí, continua 88%, Luiz Antônio. Olha, nesse momento, Madá, lá na nossa enquete, 88% apontando que Filipa deve permanecer na comissão. É isso aí, né? Então vamos lá, ouvindo aí mais 3 áudios, tá bom? Só pra gente formar uma opinião a respeito do que pensa a opinião pública. Conta aí. Bom dia, Madalena. Bom dia a todos aí do Jornal da IP. Bom, Madalena, é o seguinte. É o perfil dos bolsonaristas, né? A gente já está vendo aí na história desse Brasil como que eles estão manchando, né, a história do nosso país, na democracia, em tudo, né? Então, é lógico que aqui em Araraquara não seria diferente, né? É o perfil dos bolsonaristas, né? A covardia, essa é a minha opinião. Primeiramente a covardia. Então eu sou totalmente favorável aí a Filipa, aí a oposição, né? E mais uma vez é lamentável, né? É lamentável que o que está acontecendo na política aqui em Araraquara, infelizmente, né? Bom dia, Luquinha, bom dia, Madalena, bom dia, equipe do Missão da IP. Ô, Madá, em respeito desse tema da política aí, a Filipa Brunelli, ela foi bem infeliz, bem insensata na sua colocação, que não deveria ter falado o que falou e defendido o voto dela. Tudo bem, vão caçar ela do negócio de ética da Câmara, só que eles também não pensam ao contrário, né? O Rafael De Angeli, ele também deu o voto dele já defendendo o Esponton. Ele vai ser caçado da presidência da Câmara, porque se numa eventual disputa tiver empate, quem tem o poder de desempate é ele, né? Não é não, né? Não é não, o presidente da Câmara. Por que não? Se o relatório vai a plenário e houver empate, o presidente não vota? Não, porque do que ele está falando é na votação interna da Câmara. O Rafael não participa da comissão de ética. Se houver empate... Não, se o relatório vai a plenário, por exemplo, ele pela vota. Cassação, né? Ele está falando da cassação. Vai dar empate entre os vereadores. Aí ele desempata sobre a cassação. Eu não tenho certeza, gente. Daria empate porque o Emanuel não vota. Bom, só quanto tá aí 4... Alguém pode se abster. Eu não entendi muito bem a opinião. Ele é contra, eu acho que eu marquei ele aqui no cômputo dos que preferem o afastamento, porque ele disse que a Filipa foi muito infeliz, então eu estou considerando Ficou meio confuso, porque depois ele também colocou a questão aí do... Mas ele tem razão, Madalena. Eu sentiria... Justamente pode dar empate, sim, porque se não vota o Rafael De Angeli nem o Emanuel Espontão, votam 16. Isso. Pode dar empate. Pode dar empate. Né? Mas isso só ocorre, para explicar para nossa audiência, se a comissão faz um relatório pedindo a cassação. Aí vai para plenário. Se não houver esse pedido de cassação, por exemplo, a investigação só alcançar a legislatura passada, arquiva-se e vai para o Ministério Público. A última, vamos ouvir a última, porque nós temos muita coisa importante para colocar nesse mesão. Vamos lá? Bom dia, Madalena.
Bom dia, ouvintes. Madalena, eu acho que não deve tirar ela não, viu? Sabe por quê? Porque o que vai valer é o que as pessoas que denunciou o vereador falar. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto. O que o vereador falou, a que o vereador falou, não tem nada a ver. Se for verdade, vai ter que pagar. Ponto. Agora, se chegar um processo de cassação, então o presidente da Câmara também, e mais o senhor Baldassarri, não vai também poder votar. Porque eles também já deram voto como favor a eles. Então eu acho que tem que ser tranquilo, ela tem que continuar e ser isenta. Na hora que chegar, as pessoas que vai ser ouvida, que vai falar se é verdade, se é mentira. Se é mentira, ele está inocentado. Se for confirmado que ele fez isso, acabou. Não é porque ela deu opinião que vai mudar o assunto. Ele tem que ser cassado. E ponto. Bom, para encerrar, Luiz, você tentou um contato com o Boi para que ele pudesse nos explicar como é que vai ser analisada se a Filipa ela continua na comissão ou se ela vai ser colocada à margem para assumir a... Eu creio que para não enrolar o meio de campo, se eu fosse a Filipa, não, eu estou pedindo afastamento, eu coloco a minha colega no lugar. Porque eles querem enrolar. Na minha visão, será que eu estou equivocado? Se eu estiver equivocado, eu peço perdão. Mas eles querem enrolar, eles querem jogar para frente, eles querem embromar, eles querem desacreditar E também cria uma cortina de fumaça, porque se a gente começa a discutir só o afastamento dela ou não, o caso principal fica em segundo plano. É uma cortina de fumaça. Então, é uma boa ideia que você deu da Filipa. De repente ela fala, tá bom, eu abro mão de participar do Conselho de Ética, porque o que eu quero que seja mais rapidamente apurado é o caso mais grave da situação. E tem mais, né? A Filipa, a Fabi Virgílio é uma advogada. Ela tem toda a condição de fazer uma análise isenta e certamente até mesmo pelo lado mais jurídico, né? Então eu acho que para evitar, logicamente, uma situação como essa, porque eles querem mesmo, a meu ver. Agora, possivelmente, Madalena, a comissão deve se reunir antes de iniciar as oitivas com as testemunhas do caso, se reunir para deliberar sobre isso. O que a comissão deliberar estará deliberado apesar do choro dos demais. Se a comissão deliberar pelo afastamento da Filipa, aciona-se a suplente pela questão da representatividade, que, segundo consta, é a Fabi Virgílio. Se a própria comissão, hoje pela manhã, se reunir e dizer que não vai afastar ninguém, vai manter os trabalhos, porque inclusive a comissão é resultado daquilo que o Boi explicou, do entendimento de que aqui tem que ter lideranças mais equilibradas. Então, quando se chega a esses 5 nomes, são os nomes mais consensuais, né? Não tem por que você retroceder e ceder à gritaria da bancada. Bancada que não gritou quando o De Angeli defendeu e falou de inocência. A Filipa não falou de acusação, falou da hipocrisia, falou do contexto, etc e tal, sem até citar nome. O De Angeli foi muito mais taxativo. Eu acredito na inocência do meu amigo Manuel Sponton. E esses 6 não se incomodaram, não é? Não é curioso? Uma palavra da Filipa que pode ser levada é aquilo que eu falei, tá na lama, no lodo da corrupção. Não sei se ela estava falando do Bolsonaro ou se ela estava juntando para cá. Mas eu estou analisando o que ela falou. A pior parte do que ela falou, entre aspas, foi isso. Foi isso. Porque ela, você entendeu? Agora, me parece que a decisão final vai ser do Boi. Porque a comissão, sem a Filipa, sobram 4. O Alcindo... Olha, e vou dizer uma coisa, a Filipa não está errada. Porque as testemunhas já disseram isso. O que nós estamos aguardando é que elas confirmem o que foi dito ao jornal da IP. E talvez de uma forma até muito mais categórica. aberta. Agora, eu acredito no que as testemunhas disseram. Porque aqui elas não estavam intimidadas pelo ambiente político. Quando conversaram conosco, havia uma relação de confiança entre jornalista e suas fontes. E elas disseram. Não foram induzidas a isso. O ambiente da Câmara é um ambiente de indução. Eu não vou me comprometer. Agora tem uma investigação. Agora eu posso ser chamado na frente da polícia. Minha mãe não gostou do que eu disse. Tá me dando dor de cabeça. Eu conheço o Emanuel, não sei o quê. Ali é um ambiente onde há outras interferências. Eu acredito no que elas nos disseram. Eu acredito no que foi dito. Eu acho que a obrigação da apuração agora, a apuração confiável, é do Ministério Público. Por aquilo que o Zé Roberto lembrou mais cedo. Quebra-se o sigilo bancário e comprove-se o que já foi dito. Eles disseram, olha, o pagamento era feito via Pix. Já deram o caminho da investigação, que é um caminho que a Câmara não consegue alcançar.
A Câmara tem que investigar por dever de ofício, mas ela não vai conseguir ir além do que o jornal da IP já revelou. Agora, viu, Luiz Antônio, você tem toda a razão, sabe por quê? Porque eu estava até pensando ontem, falei, poxa vida, né? É um assunto delicado e tal, porque é uma acusação muito séria, é um crime, é um roubo, né, contra o erário, né, público. Quer dizer, o Espanton está numa situação muito delicada. Agora eu pergunto a você, qual o interesse das pessoas em mentir? Qual que foi o interesse das pessoas em mentir? Tá certo? Porque o vereador Baldassarri, ele disse assim outro dia, mas por que elas aceitaram? Por que elas aceitaram fazer a rachadinha? Eu quero dizer na cara do Baldassarri que quando ele foi mandado embora da Rádio Cultura, ele entrou na justiça pedindo 3 ou 4 anos de situações que ele não teria recebido justamente. Por que ele não gritou antes de ser mandado embora? Porque senão o senhor perderia o emprego, não é verdade ou não? Não é? Se o senhor não aceitasse a regra do jogo, o senhor perderia o emprego. Então o senhor também se acovardou, mais uma vez o senhor se acovardou diante de uma questão como essa. E agora vem dizendo que as moças também aceitaram. O senhor perdeu a noção da responsabilidade como vereador. O senhor perdeu realmente a vergonha. É o que eu tenho a dizer. Sabe? Porque não pode ser possível. Uma pessoa, para ele tudo bem, então ele podia ficar trabalhando, então a hora que foi mandado meter o pezinho na bundinha dele, aí ele saiu correndo atrás da justiça trabalhista. Larga a mão de ser hipócrita, senhor. Larga a mão de ser hipócrita. Tá subestimando a inteligência das pessoas, né? Madalena, porque é óbvio, né, que o assessor nomeado para uma função é o lado mais fraco dessa história. O poder está na mão do vereador, que nomeia e também exonera o seu assessor. Coloca as regras de funcionamento do seu gabinete, Madalena. Isso é meio óbvio, né? Eu tenho uma equipe de jornalismo minha. Eu chego para você e falo assim, olha, devolve metade do seu salário. É uma... Mas tem que ser muito sem vergonha. Já pensou, Luiz? Eu falo para você, Ernesto, devolve metade do seu salário. Eu te coloco na IP, mas você me paga uma metade parte do meu salário. Aí eu tô em casa, precisando de trabalho, tudo bem, Madalena. Tudo bem, Madalena. Okay. Você me odeia, mas você fala assim, tudo bem, né? Você fala assim, filha da mãe, ordinário, vagabundo, canalha, seu Madalena, né? Mas eu aceito porque eu tenho que tratar da minha família. A coisa tá melhor difícil. Melhor do que passar fome, né? É melhor dar metade do salário pro outro do que ficar passando fome, necessidade. Você não pode culpar a vítima. Talvez o cidadão que não aceitou tivesse uma outra condição. Exato. Não vou aceitar, eu devolvo pra Câmara, o senhor não devolvo. Foi honesto demais, jogou na cara do vereador. Se for verdade, pelo amor de Deus, o vereador tem que ir preso. O vereador tem que ir preso. É isso aí. Só tirando uma dúvida do pessoal, o presidente da Câmara só vota como voto de Minerva. Você precisa de desempate. Isso que a gente estava dizendo. Por isso aqui. Que se acontecer isso, ele não pode votar. Não, mas o número é ímpar. Mas mesmo assim, alguém pode faltar no dia da votação. Mas pode ter abstenção. Ficou claro que ele já tomou uma partida. Ele se arrependeu do que ele falou, tudo bem, ele tem o direito. Mas ele é amigo do Espontão. Se chegar no voto de desempate, fica estranho, né? Então vamos fazer o seguinte, né? A gente tem que ouvir o pessoal. E quanto é que vai? A Filipa Brunelli vai continuar na comissão? Tem que ser julgada antes das oitivas, né? Isso vai acontecer antes da... Eu conversei com o pessoal e isso acontece antes das oitivas. Já se decide logo no comecinho da tarde, caso... Então a substituta já fica de prontidão se ela for afastada. Perfeitamente. Olha, tomara que seja afastada para não dizer depois com argumento, com argumento de que teve tendência, né? Tal, né? Então isso teve tendência. Aí vai falar que teve tendência, né? Nós queremos a verdade. Não sei se o vereador fez isso, mas as denunciantes, eu acredito nas denunciantes. Porque eu falo, denunciar por quê? Qual que seria o objetivo? Tá bom?